Fala pessoal, boa tarde. Mais um dia aqui da nossa análise de benchmark do mercado cripto. Me chamo Alan. Hoje, dia 6 de outubro, uma quinta-feira. Vou colocar minha tela para a gente iniciar aqui com a análise. Só relembrando aí, né? Quem não conhece o aplicativo Ficube, para receber recomendações ali de compra, venda, mercado cripto brasileiro e americano. Ter acesso a nossas salas exclusivas de análise para quem é assinante do aplicativo. Por lá você consegue fazer pedidos daquele gráfico que você está interessado, né? Seja cripto, seja mercado brasileiro ou americano. E também tem acesso ao nosso gráfico web, né? Que é a ferramenta aqui que eu utilizo aqui atrás para fazer as minhas projeções, tá? Então, quem não baixou ainda, entra no Play Store, se for o Android, né? E pesquisa por Ficube Mobile, tá? Então tem aqui, vai aparecer lá o item do Ficube, né? Que é esse fundo azul com logotipo branco. É só clicar nele e instalar no seu celular. Instalando no seu celular, é só abrir o aplicativo e criar uma conta. Clica no botão criar conta, cadastra lá o e-mail, CPF e uma senha, e por lá vocês terão acesso às nossas recomendações do aplicativo, beleza? Então vamos lá, pessoal, voltando aqui pro gráfico, vamos analisar aqui primeiro o Bitcoin, né? Tá aqui na tela o gráfico do Bitcoin, gráfico diário, tá? Então ele segue naquele mesmo desenho, né? Ele não tem perdido aqui essa região dos 18.500, mas também não consegue ficar acima aqui dessa região dos 20.500, né? Toda vez que ele chega nesta faixa aqui, ele tem tido uma certa dificuldade e tá testando mais uma vez ali, tá? Então vamos ver como que ele vai reagir por aqui. Também, né, dá para ver que ele tem uma linha de tendência se você pegar esses topos anteriores. Se você desconsiderar esse pavio, né, e pegar só o corpo ali do candle, você entende que ele está mais ou menos na região da linha de tendência, tá? Então, pode até ser por isso aí, né, essa dificuldade que ele tem, né, região de topinhos anteriores no tempo gráfico menor, linha de tendência, então o preço começa a ter uma certa dificuldade aqui, tá? Então vamos acompanhar para ver o que o Bitcoin faz, se por um acaso ele vem para testar fundo mais uma vez e quem sabe até perder, né? Amanhã, inclusive, um dia bem importante para a gente ficar de olho, porque amanhã é dia de payroll, né? Então, caso os dados de emprego ali venham acima do esperado, né? A gente tende a ver o mercado caindo um pouco mais forte, porque isso pressiona lá a questão de inflação nos Estados Unidos, né? E caso os dados venham abaixo do esperado, aí a gente pode ver o Bitcoin, quem sabe, rompendo essa resistência e voltando para testar topinhos anteriores, né? Então, ponto de decisão, né? Ou ele faz isso, né? Ou ele rompe e já vai lá para testar os 22.500, quem sabe os 25 mil, né? Que seria o topo dessa consolidação maior, tá? Então, vamos acompanhar. Por enquanto, nada para fazer, região difícil, né? A gente já vem falando dessa região já faz algum tempo. Os 120 minutos, ele ainda tem um alinhamento das mimas para cima, né? Se você colocar todas as mimas aqui, todas as mimas estão alinhadas para cima, LEX 610, tá? O único detalhe é que ele precisa romper para andar, né? Então, ou seja, ele tem tudo preparado para começar a fazer algo parecido com isso, né? Mas, volto a repetir, aqui é uma região de bastante dificuldade e que ele tem sentido bastante toda vez que chega aí, tá? Então vamos acompanhar para ver o que acontece amanhã, principalmente aí na faixa das 9h30, que é o horário que o mercado deve ficar um pouco mais volátil, beleza? Vamos dar uma olhada no gráfico de Ethereum, gráfico diário, modelo BO1. Bem, tenho chamado a atenção de vocês aí no gráfico de Ethereum, que eu gosto da região que ele tá por conta da retração aqui de 618, né? Eu sempre fico atento aí quando ele fica entre 50 e 618, que eu considero uma região importante de acompanhamento ali, depois que ele faz um movimento mais forte ali, como ele fez, né, nessa pernada de alta desde junho até ali agosto, né, metade de agosto, quando ele encontrou o topo e começou esse movimento de pullback aqui, tá? Nesse movimento de pullback, a Ethereum acabou formando um canalzinho de baixa, né? Então, se você desenhar aqui uma linha entre topos e fundos, você consegue ver que ele está respeitando aqui esse canalzinho de baixa e que ele veio para testar o fundo do canal, né? E vamos ver se mais uma vez ele volta para testar o topo do canal, que é aqui em cima. Outro ponto que eu tenho chamado a atenção para vocês nos 120 minutos, que para Ethereum ficar legal ali, para a gente entender que tá interessante, tem que ficar acima de 1.400, tá? Então, vamos acompanhar. Ethereum daqui a pouco volta para testar mais uma vez essa faixa aí dos 1.400,
que é uma região de topinhos anteriores e também é uma região de linha vermelha no gráfico diário, tá? Então, mais uma vez, aí, Ethereum testando essa região de linha vermelha. Se romper, vejo possibilidade de voltar para testar o topo do canalzinho de baixa, e se por um acaso ele conseguir romper ali, né? Se por um acaso o mercado der uma animada aí, né? Quem sabe os dados que vão ser divulgados amanhã acabam ajudando ali o mercado a andar um pouco mais. Aí a gente pode ver ele testando aqui essa região dos 1780, 1800, até mesmo essa região aqui de topo anterior nos 2000. E aí, se ficar animado mesmo e o movimento for ainda maior, né, seja um movimento ali um pouco mais forte, pode ser uma onda 3 do gráfico semanal, né, pessoal? Se você for lá no semanal, né, eu vou apagar todos os desenhos, tá? Ele tá na retração dessa última pernada, né, que é a retração que a gente fez no diário. Então ele tá no 618 ali do semanal, e se isso aqui for uma onda 3 pelo semanal, né, ele poderia simplesmente voltar para testar essa resistência 34, né, aqui na região do 2.300, 2.100, né? Então tem essa possibilidade de uma possível onda 3 para cima pelo gráfico semanal aqui em Ethereum, tá? Mas é claro que ele precisa, né, ficar acima ali dos 1.400, que é a região importante que eu vejo no momento pelo gráfico de 120 minutos, que são esses topinhos anteriores onde ele tem tido certa dificuldade, tá? Pelo menos já não está fazendo mais novos fundos aí. Então fique de olho, porque Ethereum eu considero um gráfico interessante. Se começar a reagir, pode ser um candidato interessante para a gente acompanhar, beleza? Vamos dar uma olhada no S&P 500. O S500 hoje fechou no negativo, né? Já vinha ali de... Ele teve 2 dias positivos. Na verdade, ontem eu até tinha comentado que ele fechou positivo, mas na verdade não, né? Ele abriu ele fechou positivo em relação à abertura de ontem, né? Ontem realmente ele abriu aqui embaixo, fechou aqui em cima, mas em relação ao candle do dia anterior ele fechou negativo, né? Acabou levemente negativo, e hoje sim, hoje ele fechou mais negativo. Pode ser que ele venha testar esse fundo, tá? Então ficar de olho aí que o S&P 500 pode voltar para testar fundo. Então vamos acompanhar. Por enquanto eu tenho falado para vocês que a tendência ainda é de baixa, mas a região que o S&P 500 está é uma região de atenção, uma região que vale a pena ficar de olho. Por quê? Porque é uma região de retração do semanal, né? Ele está próximo aí dos 50% de retração, 3.500, e também ele está próximo, né? Ele está em cima de um suporte do gráfico diário de 1.290 períodos, né? Que é essa linha azul aqui, tá? 1292, né? Se ele não perder essa linha azul e começa a segurar por aqui, rompendo essa linha de tendência, né, do gráfico diário, podemos até ver ali S&P 500 voltando para testar esses topinhos aqui do 4.100, ou até mesmo voltando para testar esse topinho aqui dos 4.300, que seria justamente uma condição que nós chamamos aqui dentro do FICUB, né, na metodologia FICUB, que seria um beijo da vida, onde ele sai de um suporte 1292, suporte azul, e vai buscar uma resistência azul, tá? Quando eu coloco meu mouse, ele mostra ali, né, o tamanho da consolidação. Então, se ele segurar por aqui, ele pode voltar para cá, desde que ele comece a trabalhar acima dessa LTB do gráfico diário. Por enquanto, ainda mais, assim, o que eu diria que é mais provável seria ele voltar para testar fundo. E se o dado vier bom amanhã, ele pode fazer algo parecido com isso? Pode. Ele pode, por exemplo, fazer algo parecido com isso, romper, inclusive, a LTB, voltar depois para testar como suporte, talvez fechar esse gap aqui, e aí depois tentar fazer algo parecido com isso, tá? Então, vamos acompanhar. Acho que é importante. Amanhã vai ser um dia ali que eu acho que vai dar uma melhor referência, né, do que pode acontecer aí nos próximos dias no mercado, né? Então, fica atento ali às 9h30 ali, que vai ser um horário bem importante. E também, todo dia eu tenho falado, né, de uma altcoin diferente, e hoje eu vou falar de Solana, tá, pessoal? Então, vou colocar aqui o gráfico de Solana, Sol USD, gráfico diário. Bem, vamos lá. Tá em região de fundos anteriores, ok, né? Tem segurado nessa região, tá? Uma região que ele já veio aqui, né, aqui no passado, no dia 30 de junho, ele testou aqui, tem segurado. Ele tá bem parecido com o próprio Bitcoin, né, que demorou muito para ficar acima da linha vermelha, e ele não tá conseguindo também. Toda vez que ele chega perto da linha vermelha, ele tem tido uma certa dificuldade, né? Tá andando meio de lado aqui, tá? Mesma leitura que eu faço do Bitcoin, né? Nessa região aqui eu não pensaria muito na venda, tá?
pensando em gráfico diário, tá? Eu pensaria mais na compra, tentando levar ele para testar esses topinhos aqui, quem sabe até testar esses topos mais altos aqui em cima, tá? Eu acho que a relação risco-retorno ela é mais favorável para quem está pensando na compra aqui. Eu não faria venda, a não ser que fosse uma venda de curto prazo, talvez para testar o fundo aqui, né? Mas não pensando que ele vai dar continuidade nesse movimento. Não é que ele não possa dar continuidade no movimento, tá? Isso pode acontecer, inclusive se amanhã um dado for ruim, eu acredito até que ele faça isso mesmo. Mas eu pensando aqui que ele já testou 1, 2, 3 vezes essa região e não perdeu esse fundo, eu acho que ele pode fazer algo parecido com isso. Voltar para testar esse topinho anterior. Se bater cabeça, aí sim ele pode voltar para testar o fundo novamente, tá? Então, ficar de olho aí. Outro detalhe aqui é o seguinte, né? Quando eu coloco no tempo gráfico menor, por exemplo, 120 minutos, Solana já tem uma condição, se você colocar as mimas, né, bem parecida até com o próprio Bitcoin, né? Todas as mimas alinhadas para cima, tá? Então ele tem um leque 610 para cima, o que já valida as linhas verdes para cima, tá? Então, assim, Solana conseguindo ficar acima das linhas verdes, né, elas já estão validadas. Então nós podemos ver aí, quem sabe, inclusive ele vai ganhar um berço aí da segunda linha verde, né, que já vai estar validada também. Pode ser que ele tente aí, se o mercado der uma animada, buscar uma terceira linha verde, tá ok? Então, curto prazo aí Solana lateral, né? Tá bem lateral, tem segurado aqui na região dos 30 mais ou menos, mas também tem falhado aí nessa região dos 35, né? Bem parecido até com o próprio Bitcoin, falhando ali em região de topinhos anteriores no curto prazo, mas tem um alinhamento bonito ali dos fractais pelas mimas, né? Só precisa romper esses topos para andar. Então vamos ver, quem sabe aí Solana tentando fazer algo parecido com isso, né? E buscando lá a próxima linha verde, que coincide mais ou menos ali com o topinho anterior lá do gráfico diário, tá? Pode ser que ele, se o mercado der uma animada, venha testar essa região aqui, tá? E caso ele falhe por aqui, volta para testar os 30 novamente. E aí vamos acompanhar como vai ser a reação lá na região dos 30 mais uma vez. Beleza, pessoal? Então é isso daqui. Vou encerrando por aqui a nossa análise de benchmark. Convido todo mundo aí para conhecer a nossa sala de análise de cripto, né? Lembrando que é só baixar o nosso aplicativo. E amanhã nós estamos de volta mais uma vez com a análise de benchmark do mercado cripto. Pessoal, um abraço, até amanhã. Tchau, tchau.